Bom, e essa alta taxa de endividamento está na mira do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o pacote de medidas para reduzir as dívidas das famílias deve ser apresentado em breve. Segundo ele, gente, a novidade inclui o uso do FGTS para pagar dívida. Alckmin ponderou que a taxa de juros elevada, hoje em 14,75 ao ano, compromete parte da renda dos trabalhadores e contribui para o cenário negativo. Ele apontou também que a ideia do governo é dar aos brasileiros mais endividados a oportunidade de reduzir e de renegociar as dívidas a juros mais baixos. Vamos conversar então sobre esse cenário agora com Felipe Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Marial. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece pela presença. Eu queria entender um pouco sobre essa expectativa. A gente imagina que deve chegar aí o Desenrola 2.0. Como é que você enxerga esse movimento, então, feito pelo governo e no ano eleitoral? Fora a parte, né, do ano eleitoral, acaba sendo um programa importante, tendo em vista, né, que os últimos dados do Banco Central mostram que o nível de comprometimento de renda das famílias está em patamar recorde. Então, isso preocupa que a tendência de um movimento de comprometimento de renda alto tende a gerar uma maior inadimplência, e essa inadimplência crescente pode prejudicar o custo do crédito lá na frente, né? Quanto mais inadimplência hoje, a tendência é você cobrar mais juros das famílias futuramente, o que acaba entrando num círculo vicioso de aumento do endividamento das próprias famílias. Então, você conseguir renegociar essas dívidas é um programa que se mostra, num primeiro momento, interessante, mesmo sendo num ano eleitoral, num país já com contas públicas comprometidas, e acaba sendo um motivo de preocupação, pensando nos juros lá na frente, né? Um grau de endividamento público maior e um grau de endividamento privado também crescente acaba tendo como resultado juros lá na frente maiores. Então, acaba sendo importante você ter sim um programa de renegociação de dívidas para as famílias conseguirem reduzir o seu comprometimento de renda e conseguirem pagar as suas dívidas, para ter um pouco de paz, digamos assim, mas principalmente quando a gente olha o sistema de crédito, não vê a inadimplência explodir. Felipe, você enxerga que talvez o caminho seja tornar esse desenrola quase que permanente, levando em consideração o nosso cenário atual brasileiro, porque a gente percebe que até uma pesquisa recente da semana passada mostrou que 13% dos brasileiros que já conseguiram sair de dívidas acabaram entrando novamente num cenário de endividamento. É um cenário estrutural do nosso país, parece. A gente não é acostumado a aprender sobre finanças, a cuidar das suas contas. Como é que você enxerga essa possibilidade de um desenrola talvez permanente? Como é que você enxerga esse movimento todo? Preocupa aí pelo lado, olhando as contas públicas, acaba preocupando porque é um país já com um grau de dívida elevado, com juros da dívida elevado. Então, isso lá na frente vai, como foi falado na reportagem, isso lá na frente vai manter os juros base da economia, né, que é a taxa Selic é elevada, e se a taxa Selic está elevada, o custo da dívida de todo mundo continua elevado, né? Porque se a gente for olhar o custo dos empréstimos, é a Selic mais um spread. Então, a tendência é a gente manter esses juros elevados. O que, na minha visão, seria primordial é a gente ter, sim, um trabalho de educação financeira com as famílias, partindo já das crianças, para ter esse movimento de consciência financeira e saber que lá na frente você vai paulatinamente, né, quebrando esse problema estrutural da economia. A gente precisa fazer um trabalho, sim, de educação financeira com todas as gerações, começando com as crianças, para a gente conseguir quebrar isso. Porque senão a gente vai estar nesse eterno desenrola, né? Utilizando o programa atual do governo, mas independentemente do governo, a gente vai estar nesse eterno programa de renegociação de dívidas que acaba gerando um custo para toda a sociedade. Qual é o custo para a sociedade? Juros para investir, juros para empréstimo, juros maiores, estruturalmente maiores. Então a gente precisa sim fazer um trabalho muito forte de educação financeira.
com toda a população, para elas aprenderem que é importante, mesmo num ambiente de custo de vida alto, a gente conseguir domar as finanças, as nossas finanças, né, as finanças pessoais, porque aí sim você tem uma melhora na sua vida. Você vai dormir mais tranquilo, porque você vai saber que suas contas estão controladas e não vai ter aquela preocupação permanente de meu salário não está pagando o meu endividamento. Então a gente precisa sim ter esse trabalho hercúleo, que a gente sabe que de mudança de mentalidade para ser mais responsáveis financeiramente falando. Pois é, olhando para esse cenário, então, como um todo, esse cenário específico de um endividamento crescente, que o próprio Banco Central alertou, você enxerga, então, que o caminho é realmente pensar numa reeducação financeira ou numa educação financeira realmente para o brasileiro? Qual que é o movimento que o governo, que seria ideal o governo fazer agora? Seria fazer, eventualmente, na sua avaliação, esses pequenos programas, desenrolas menores, talvez, não algo tão grande, porque a preocupação também fica com relação às contas públicas, né? Até que ponto o governo pode suportar, num país do tamanho do Brasil, com a quantidade de brasileiros, suportar, segurar e resolver essas dívidas dos brasileiros? Sim, o primordial, na minha visão, para fazer essa quebra estrutural é a educação financeira de toda a população. Isso vai ser fundamental para a população entender a necessidade, explicar a necessidade de ter contas organizadas, que isso vai ajudar a própria população lá na frente com seus projetos. Isso vai desde comprar um carro, a fazer uma viagem, a investir, reformar a casa, tudo isso deriva dessa educação financeira. E no caso do governo, programas têm que ser pontuais. Eles não podem ser recorrentes, porque a gente, como Brasil, né, a gente não tem esse luxo de contas públicas em dia, que é o que a gente vê nos últimos quase 15 anos. Quando a gente olha o resultado primário do governo, cru, a gente vê que o governo também se endivida muito. Então a gente precisa que o governo faça programas pontuais, porque senão, se a dívida do governo continuar crescente, os juros vão continuar crescentes, isso vai afetar também a população diretamente, porque se o governo paga mais juros, a tendência é que, para emprestar o dinheiro para a população, os bancos cobrem também juros maiores. Então, acho que é fundamental isso, né? Eu entendo ser fundamental esse trabalho de educação financeira e no governo ser programas pontuais em momentos de crise, digamos assim, em momentos em que haja um estresse nesse mercado de crédito, haja uma preocupação sistêmica. O importante, o fundamental é a educação financeira na população como um todo. Muito bem, nós conversamos com Felipe Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes, viu, Felipe? Tá legal. Bom dia a todos. Obrigada, um bom dia.